Olá, meu nome é Ney Herman. Muito obrigado por permitir que eu entre em sua casa neste momento. Está começando mais uma edição do programa Opinião aqui na TV Vila Velha, cada vez mais, a TV que a nossa gente vê. Hoje nós vamos falar sobre o Supremo Tribunal Federal e a democracia brasileira. Comigo no estúdio está o professor do curso de Direito da Universidade Estadual de Ponta Grossa, também advogado, Alexandre Almeida Rocha. Professor, obrigado pela sua presença hoje aqui. Eu que agradeço, Ney Herman, pelo convite. Quero deixar uma boa noite aí aos seus telespectadores e que a gente possa contribuir, de alguma forma, para esse debate importante que é a discussão do STF e a questão da democracia. Nós vamos agora para um breve intervalo e voltamos em instantes. Programa Opinião. Apoio Supermercados Tozeto, bem mais que um supermercado. Sicredi, vamos fazer juntos. Box 101, o mundo virtual ao seu alcance. Rede de postos Contorno, agora em 10 endereços. Sempre o melhor para você. E Iniciativa Cartuchos. Tudo em informática, mas tudo mesmo. Olá, estamos de volta com o programa Opinião. O tema de hoje, o Supremo Tribunal Federal e a democracia brasileira. Comigo no estúdio está o professor da Universidade Estadual de Ponta Grossa, do curso de Direito, com amplo conhecimento dentro da área de Direito Constitucional, Alexandre Almeida Rocha. Professor, nós atravessamos um momento meio delicado na trajetória da frágil democracia brasileira. Quando eu falo frágil, eu me refiro à história do período republicano. A história do Império foi razoavelmente sólida até 1889, quando houve a proclamação da República. Mas a nossa República, desde 1889 até hoje, passou por diversas fases, incluindo dois períodos claramente ditatoriais, ou no mínimo, que poderiam ser classificados como regimes de exceção. E isso trouxe como posso dizer, uma forte preocupação aos constituintes eleitos em 1986, que terminaram, depois de 2 anos de muita conversa, o que o já falecido antigo deputado federal Ulisses Guimarães chamava de a Constituição Cidadã. Então, é uma Constituição que nos garante amplos direitos, logicamente também os deveres, mas que é extremamente voltada a garantia do Estado democrático de direito. E dentro do Estado democrático de direito, nós temos a Suprema Corte, a nossa Suprema Corte, o Supremo Tribunal Federal, como, eu acredito, o guardião, o órgão que é o guardião da democracia e da Constituição. A Constituição, um meio para que a gente possa viver no regime democrático. Me corrija se eu estiver errado, mas a questão toda é que de alguns tempos para cá, os ministros do STF têm literalmente provocado a população brasileira. Gilmar Mendes é um especialista nisso. Ele coleciona inimigos, é como se fosse um hobby. Ricardo Lewandowski também não é nenhum gênio. A punição de Dilma Rousseff, ele presidia a sessão, por mais que o Senado fosse soberano, ele presidia a sessão. Ele podia muito bem esclarecer que ela tinha que ficar inelegível. Não é uma opção. Se encontra no texto da lei, é claro. Eu estou citando aqui 2 personagens controversos, mas a Suprema Corte está cheia deles. Cheia deles. E, recentemente, eles aprovaram um aumento substancial que vai causar um dano terrível aos cofres públicos brasileiros, porque eles queriam substituir o auxílio moradia que eles não necessitam, se a gente olhar de novo para a realidade brasileira. Não é só o salário, são todos os penduricalhos que o Poder Judiciário tem, em torno do salário. Alguns podem ser justos em vários casos, mas, olhando de fora, beira o exagero. E eu fiz essa introdução longa justamente, não para colocar o senhor numa saia justa, mas para que o senhor possa nos ajudar a entender qual é o papel do STF dentro da democracia brasileira e como que a sociedade brasileira pode interagir de maneira sadia, porém severa, com esses personagens que são, no mínimo, nefastos para a própria democracia, como esses 2 ministros que a gente mencionou. Então, nós poderíamos começar, Ney, pela seguinte leitura, Primeiro, a gente tem que separar a discussão da importância de uma jurisdição constitucional. Então, a gente vai
existem diversos posicionamentos sobre essa questão, se é necessário realmente existir ou não existir um tribunal constitucional, se é necessário existir controle de constitucionalidade. Nós temos exemplos em outros países que sequer existe controle de constitucionalidade, né? E nem por isso são países que estão em crises institucionais ou que não sejam democráticos, né? Por exemplo, a própria Inglaterra, em razão do modelo do constitucionalismo deles ser um constitucionalismo historicista, ter uma tradição, ter elementos diferentes do nosso constitucionalismo, sequer se tem uma Constituição formal como a nossa, sequer se tem um Tribunal Constitucional. Então, essa é uma discussão que é salutar, ela é importante, que a gente conheça outros modelos de Estado, outros modelos de cortes constitucionais e modelos de constitucionalismo, né, para a gente realmente aprender com as experiências, né, de outras nações e talvez melhorar aquilo que nós temos aqui, né. Eu, particularmente, me posiciono, do ponto de vista teórico, entre aqueles autores que defendem a ideia da necessidade de uma jurisdição constitucional. Acho importante que exista um tribunal constitucional, um tribunal com a tarefa de realizar um controle de constitucionalidade. Por que isso? Porque, em regra, a atuação desse tribunal ela vem de encontro à preservação da própria Constituição, é uma garantia que se estabelece para a própria Constituição, é uma garantia que você estabelece para que as leis respeitem aquilo que está estabelecido na Constituição, em razão da Constituição adotar um modelo de rigidez, ou seja, a Constituição ser colocada numa posição de hierarquia em relação às outras leis. Então, você precisa de um tribunal para que isso seja, de fato, observado, né? Então, se você for analisar, existem vários aspectos positivos de nós termos uma jurisdição constitucional, de termos um tribunal com essa tarefa de julgar a constitucionalidade das leis. Então, eu, particularmente, me posiciono nesta linha de defesa, né? Alguns vão entender que seria desnecessário, outros vão entender que não seria preciso, outros vão dizer que o guardião da Constituição não deveria ser o Supremo Tribunal Federal, deveria ser talvez o Legislativo, talvez o próprio Poder Executivo. Então você tem modelos diferentes, discussões sobre a própria necessidade de ser o Judiciário o guardião da Constituição. Eu, particularmente, entendo que essa é uma tarefa que deve caber ao Judiciário, porque é a ele dada a atribuição de ser garantidor, de ser aquele que vai zelar pelas garantias e pelos direitos fundamentais. Então, me parece que essa configuração é mais adequada, né? Não que nós não tenhamos outros modelos, que talvez outros modelos que também funcionem, né? Mas eu acho que deve-se ter um controle de constitucionalidade, se deve ter um tribunal constitucional. Então, essa é a primeira linha que eu tomaria. Num segundo momento, a gente vai analisar o papel do Supremo Tribunal Federal, a partir daquela configuração dada ao Supremo Tribunal Federal na Constituição de 88, né? E aí, obviamente, a Constituição, ela colocou o Supremo Tribunal Federal na sua atribuição de guardião da Constituição. Então, do ponto de vista normativo, isso não se discute hoje, né? De fato, o STF é quem tem essa tarefa de zelar pela Constituição, de realizar o controle de constitucionalidade das leis, dentre outras atribuições, né? Então, isso me parece que é algo que está posto, né? Podemos mudar isso? Aí é uma outra discussão se seria possível uma alteração dessa configuração via emenda constitucional, se isso não implicaria em violação de cláusula pétrea, se isso seria... Isso é uma outra discussão constitucional, seria possível alterar essa configuração do Supremo Tribunal Federal, né? Retirando algumas atribuições do Supremo Tribunal Federal, ampliando a sua jurisdição ou não. Essa é uma outra questão, uma outra discussão. O fato é que o que está posto na Constituição coloca o STF, né, como sendo o guardião da Constituição e, principalmente, reconhecendo a ele a tarefa de realizar o controle de constitucionalidade. Talvez aí fosse onde nós deveríamos ter parado. Deveríamos ter parado aí. Deixasse o STF só com o controle de constitucionalidade. Talvez
essa seja uma das críticas que tem sido muito colocada, e não é de hoje, não é a partir desse momento, tem sido muito colocada essa crítica do número de atribuições que tem o Supremo Tribunal Federal. De fato, é um número excessivo de atribuições, né? Nós não temos uma configuração do STF como um tribunal constitucional que está desligado da estrutura do Poder Judiciário. O Supremo Tribunal Federal, além das suas atribuições, das suas competências originárias, ele tem atribuições que decorrem do caráter revisional das próprias ações, né? Então, se a gente for analisar numa pesquisa feita pela Fundação Getúlio Vargas, se quantificou 91 tribunais, entre tribunais do trabalho, tribunais eleitorais, tribunais de justiça no Brasil, né? Então, veja, se o STF tem caráter recursal, eu posso chegar ao Supremo Tribunal Federal utilizando-me de um recurso extraordinário, que é, tecnicamente, o recurso que você utiliza para ir ao Supremo Tribunal Federal, e, teoricamente, eu tenho aí, né, um potencial de 90 tribunais estarem reenviando, né, discussões de caráter constitucional para o Supremo Tribunal Federal, que é o que exatamente acontece, né? Então, em 88, num levantamento também feito pela Fundação Getúlio Vargas, quando você tem a Constituição de 88, o Supremo Tribunal tinha em torno de 8.000 ações. Num prazo não muito maior do que 5, 6 anos, foi para 140.000 ações. Então, é um número excessivo de ações que o STF precisa analisar, e isso decorre principalmente desse caráter recursal que tem o Supremo Tribunal Federal, né? Além da ampliação que a própria Constituição de 88 fez em relação ao controle de constitucionalidade. Antes de 88, quem poderia discutir a questão de constitucionalidade era o Ministério Público, né? Depois de 88, você tem 11 legitimados a proporem ações diretas de inconstitucionalidade ou ações declaratórias, porque depois se ampliou, inclusive, para as ações declaratórias, e também as arguições de descumprimento de preceito fundamental. Então, você amplia significativamente o número de legitimados a proporem as ações, ou seja, se amplia o número daqueles que podem diretamente propor uma ação no Supremo Tribunal Federal. Então, isso, obviamente, gera um inchaço, gera uma quantidade maior de ações que o STF precisa analisar. Claro, aí eu estou colocando alguns dados quantitativos para que a gente entenda que não é fácil a tarefa do Supremo Tribunal Federal diante de um número excessivo de ações. Talvez a possibilidade de se consertar isso seja realmente a gente reformar o STF e, dentro desta proposta de reforma, restringir a atuação do Supremo Tribunal Federal às questões de constitucionalidade, né? Retirando atribuições do STF. Por exemplo, nós vimos que, historicamente, aí, a mudança de postura do STF esteve muito relacionada após o julgamento do mensalão. Pode ver que antes disso a gente não tinha o STF tão midiático, assim, né, tão exposto como hoje nós temos, né? Após o mensalão, parece que isso se potencializou, essa exposição midiática até dos próprios ministros individualmente, às vezes, se colocando, dando entrevistas, enfim, né, até comprometendo, de certa maneira, a própria imparcialidade do tribunal, e não em si do próprio ministro, mas isso se potencializou depois do mensalão. Antes de 90, de 2000, nós não tínhamos isso quase. Não tínhamos esse tipo de atuação do STF. Né? Pode ver, se vou olhar, talvez fizer um trabalho de pesquisa, olhar as notícias, pouco o STF estava mencionado nas mídias, né? Era pouco mencionado. Não que não tinha uma atuação também relevante, era tão relevante quanto é hoje. Mas hoje eu acredito que há uma exposição excessiva mesmo, né? Como você mesmo colocou ali no início, e é correta a tua observação, diversos ministros hoje se colocam de uma maneira, né, completamente inadequada, né, para um ministro de uma Corte Suprema, né? Eu tenho as minhas restrições em relação até à própria
mediatização do próprio tribunal, né, a exposição. Hoje você assiste uma sessão do tribunal pela TV Justiça. Eu, particularmente, acho que isso não seria adequado, né, porque isso não compromete, no meu modo de ver, publicidade. Né? Acho que acaba gerando uma exposição desnecessária, né, e aquelas questões que, às vezes, poderiam ser solucionadas com menos problemas, menos discussões, acabam sendo, em razão da própria excesso de mediatização, totalmente ideologizadas, às vezes excessivamente politizadas, né? E aí você acaba tendo a ser um próprio desvio, né, da atuação do STF. Então, isso seria um ponto, né? Talvez aí uma da reforma dessa, um dos pontos de reforma seria esse, diminuir as atribuições do Supremo Tribunal Federal. Né? Veja o próprio caso do mensalão. O STF passou quase um ano inteiro pautando o mensalão. E as outras questões de constitucionalidade? Aonde elas ficaram? Nós temos um problema sério no Supremo Tribunal Federal. Por exemplo, você tem ações no STF que estão lá para serem julgadas há mais de 20 anos. Então, me pergunte, como que um tribunal pode levar 20 anos para julgar uma ação? Mais de 20 anos a ação está com o relator para ser julgada. O STF, então, não tem celeridade. Não, quando ele quer, ele tem. Porque tem ações que se julgam em 20 dias. Por exemplo, a questão dos partidos políticos, lá das coligações, foi em 20 dias, foi apreciado pelo STF. Quer dizer, a gente precisa também discutir isso. Né? Essa questão da pauta de julgamento, ela precisa ser mais transparente. Então, a transparência não é mediatizar e colocar a sessão para todo mundo assistir. A transparência é a gente saber exatamente qual é o modo de se escolher o que se julga e o que não se julga. Então, isso, de certa maneira, deixa essa discricionariedade que é dada ao presidente do Supremo Tribunal Federal, no meu modo de ver, acaba deixando que essa atuação do STF fique sujeita a essas cobranças de natureza política, ideológica, e o STF desvia-se da sua função, né, como corte constitucional, que seria nos dar, basicamente, os posicionamentos da corte sobre as questões jurídicas. Professor, eu vou direto ao ponto em relação à composição do STF. Existe a possibilidade de impeachment de figuras quase folclóricas, como Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski? A possibilidade existe porque está na própria Constituição, né? Ali no artigo 52, que fala a respeito das atribuições do Senado Federal, que é processar e julgar, né, os crimes de responsabilidade. Ali claramente se menciona ministros de Estado. Né? Então, você tem a possibilidade também de pensar que o ministro do Supremo Tribunal Federal poderia ficar sujeito a este processo de responsabilidade. Historicamente, a gente nunca teve isso. Né? Essa é uma possibilidade que, obviamente, vai suscitar discussões jurídicas também. Né? Se seria ou não adequado, seria ou não possível, seria ou não uma intervenção na separação de poderes ou não, né? Mas é possível, né, do ponto de vista constitucional, se defender essa linha de entendimento. Né? E quem pode pedir o impeachment deles? O impeachment, na verdade, é um processo que é deflagrado na Câmara. Né? O processo de impeachment, ele tem a sua autorização dada em razão do que estabelece a Constituição na Câmara, e aí sim vai exigir a manifestação dos parlamentares, e nesse caso é 1/3 dos parlamentares, e o processamento disso se dá no Senado Federal. Né? Então, a Constituição trabalha dessa maneira. A Câmara dos Deputados inicia, deflagra a possibilidade de existência do procedimento, e o Senado vai ter a atribuição de processar e julgar. Né? Mas eu acho que esse talvez não seja o caminho, sabe? Não sei se é o caminho a gente pensar em impeachment. Né? Eu acho que o caminho é a gente discutir possibilidades de diminuir essa discricionariedade, né, dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Porque o que está acontecendo hoje? Hoje a gente não tem uma decisão da Corte. Nós temos uma decisão individualizada de ministros. Né? Então, cada ministro, quando vai elaborar o seu voto, elabora o seu voto. E, às vezes, eu digo assim, às vezes é ingrato você ter que ler as decisões do STF,
porque elas chegam a ter 800 páginas, 200 páginas, 300 páginas, né? Onde eu pego um voto do ministro que tem 60 páginas, o outro tem um voto de 50 páginas, e me parece que cada um não está preocupado em discutir ou consolidar um posicionamento da corte, senão expor o seu posicionamento somente do ponto de vista individual, ao invés de construir um posicionamento da própria Corte Constitucional. E isso se tornou mais complicado nesse contexto que nós estamos hoje vivenciando, porque há um excesso de individualização, onde questões importantes são decididas hoje pelo próprio relator. Né? Então, por exemplo, aquela situação da nomeação do Lula para a Casa Civil. Foi o ministro que decidiu que não cabia a nomeação. E não vai para plenário, por exemplo. Né? Estou citando um exemplo que é um exemplo que se mediatizou bastante. Né? É um exemplo. Né? A própria corte, em diversas outras situações, o ministro individualmente. O caso, por exemplo, você mencionou ali o auxílio moradia. Existem ações diretas de inconstitucionalidade, ajuizadas no STF, para discutir o auxílio moradia. O relator dessa matéria foi o Luiz Fux. O que o Luiz Fux fez? Ele pega esse processo e remete a uma decisão de uma questão arbitral. Mas se eu vou pegar um caso de controle de constitucionalidade e vou colocar para ser decidido por árbitro, isso é uma decisão do relator, ok? E isso tinha que ser submetido ao plenário da casa. Então, eu estou citando alguns exemplos, está me vindo de memória aqui, né? Situações em que o relator individualmente afasta, ou concede, ou afasta, ou não recebe ação, ou recebe ação, né? E isso não vai ao plenário para ser decidido. Né? Então, a gente perdeu um pouco essa questão das decisões serem colegiadas mesmo. Né? O STF, hoje, cada ministro acabou se empoderando, né, vamos assim dizer, acabou dentro dessa discricionariedade, porque isso não tem previsão em nenhum regimento interno, às vezes até mesmo a STF contraria o próprio regimento interno. Normalmente, quando pede vista, lá não respeita prazo, que eles mesmos estabeleceram, eles não respeitam do momento que eles pedem vista. Então, fica numa situação extremamente delicada, porque você tem um excesso de individualização da figura do ministro, né? E é acompanhado desse excesso de mediatização, né? Que toda hora eu vou lá no ministro saber o que ele pensa e o que ele não pensa, quando, na verdade, a gente deveria entender que ele, na qualidade de ministro de uma corte constitucional, ele devia atentar para as questões jurídicas, né? E deixar de lado um pouco as questões de natureza política, porque isso leva a um certo desvio da atuação do Supremo Tribunal Federal. Então, isso são alguns pontos que têm sido discutidos. Né? Eu acho que, na verdade, existem muitas falas hoje críticas à atuação do Supremo Tribunal Federal. Hoje, tem autores que falam, por exemplo, que nós criamos uma verdadeira magistocracia ou supremocracia, até já mudaram a expressão, agora virou ministrocracia, porque, dado o excesso de individualização, parece que as questões importantes para a nação brasileira, no que diz respeito às questões da democracia, hoje ficam colocadas na mão de um ou outro relator. E isso não é salutar, porque a gente perde justamente essa dimensão da colegialidade. Né? E ao invés de gerar a segurança jurídica, que é o que se espera de um tribunal constitucional, a gente gera uma insegurança jurídica, porque cada um tem, às vezes, um entendimento, tem um posicionamento. Eu digo assim, o STF não pode funcionar conforme a cara do seu presidente. Ele tem que funcionar de conformidade com um procedimento previamente estabelecido, onde cada pessoa, cada cidadão, cada advogado, cada interessado nessa atuação do STF, saiba exatamente que o STF vai julgar ou não vai julgar. Eles melhoraram agora, eles têm divulgado as pautas aí com 30 dias de antecedência, mas o correto seria que divulgasse as pautas com 6 meses de antecedência, para que nós pudéssemos entender exatamente o que vai ser pautado, não vai ser pautado, e não por algum
tipo de pressão política ou pressão popular, porque daí a gente vai sempre ficar com o Supremo Tribunal Federal casuístico. Ah, não, quando o réu for esse, então a gente pauta. Quando o réu for outro, a gente não pauta. Né? A gente não pode conviver com o tribunal atuando dessa maneira. Né? No mínimo que a gente espera é uma previsibilidade de como o tribunal vai atuar. E que o próprio tribunal sujeite-se àquilo que ele estabelece no seu regimento. Sim. Né? Que é o mínimo que a gente espera, né? E é o mínimo que se espera para que se tenha um mínimo de previsibilidade e segurança jurídica. Né? Professor, obrigado pela participação nesse bloco. Vamos agora para um breve intervalo e voltamos em instantes. Programa Opinião. Apoio Supermercados Tozeto, bem mais que um supermercado. Sicredi, vamos fazer juntos. Box 101, o mundo virtual ao seu alcance. Rede de postos Contorno, agora em 10 endereços. Sempre o melhor para você. E Iniciativa Cartuchos. Tudo em informática, mas tudo mesmo. Olá, estamos de volta com o programa Opinião. O tema de hoje, o Supremo Tribunal Federal e a democracia brasileira. Comigo no estúdio, o professor Alexandre Almeida Rocha, da Universidade Estadual de Ponta Grossa, do curso de Direito, com amplo conhecimento dentro da área de Direito Constitucional. Professor, o senhor falou sobre o papel do STF. Ele seria, a princípio, uma corte constitucional, mas acabou absorvendo uma série de outros assuntos. Enfim, se transformou no último recurso para uma série de ações. Eu fiz um preâmbulo quando a gente abriu o programa falando da Constituição Cidadã e da necessidade de preservar direitos civis, principalmente, por conta da trajetória instável que a gente teve no período republicano nesses últimos 100 e poucos anos. E o Supremo não tem ajudado muito a, como eu posso dizer, tranquilizar a população brasileira nesse sentido. Nós vimos o Supremo inerte durante muito tempo e, de repente, ele ficou midiático, como o senhor mesmo disse no bloco anterior, principalmente com a figura de Joaquim Barbosa, que foi colocado nas redes sociais como o herói que vingou a população brasileira dos bandidos do Mensalão. Como se nós não tivéssemos tido bandidos antes na história do Brasil, né? E se eles tivessem sido completamente extirpados, o que infelizmente não é verdade. Eles continuam na política, continuam dentro do Poder Judiciário, dentro do Poder Legislativo, dentro do Poder Executivo. Nós ainda não conseguimos nos livrar deles. Eles estão ali. Né? O crime organizado é um mal que atinge praticamente todos os países, sejam eles ditaduras ou estados democráticos de direito. Né? E quando eu uso a expressão crime organizado, não existe crime organizado sem a presença do Estado. Né? Mas o Supremo Tribunal Federal deveria ser o nosso guardião. O senhor mesmo falou que há muitos anos atrás nós tínhamos ali no STF um volume máximo de 8 mil ações, hoje nós temos 140 mil ações, então é um número realmente estapafúrdio, é muita coisa. Provavelmente muitas dessas ações não deveriam nem estar no STF, né, mas estão. E existe uma dúvida, eu perguntei antes, poderíamos ter impeachment de figuras folclóricas como Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski, mas eu não digo isso de maneira pejorativa, mas infelizmente eles mesmos se colocam nessa situação. O que eu gostaria de saber é como que alguém chega a ministro do STF? Quais são os critérios utilizados? Porque, como leigo, eu sou jornalista, estudei direito durante um tempo, eu achava que deveriam ser os melhores juristas do país, os 11 melhores juristas do país. Não é verdade. Nós temos juristas melhores que os ministros do STF fora do STF. Por que nós não temos os melhores, a nata, dentro do STF? Esse é um ponto importante também, sabe? A maioria dos projetos de emenda constitucional que hoje nós temos tramitando aí no Senado e na Câmara, acho que deve estar em torno de 13, 15 processos, não me recordo bem ao certo, assim, trazem, por exemplo, propostas de mudança nessa forma de nomeação dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Porque hoje
né, de acordo com aquilo que está na Constituição, a indicação do ministro é feita pelo presidente da República. E o que se faz apenas é uma sabatina, né, ou seja, se faz aquela sessão, né, no Legislativo para sabatinar aquele que foi indicado, que para nós aqui dura em regra um dia, né, a sabatina, começa de manhã, de noite termina. E aí o ministro está sabatinado e ele poderia até ser rejeitado pelo Congresso, mas desde a história constitucional de 88 nunca aconteceu de rejeitar o ministro indicado pelo presidente da República. Então, eu vejo que esse critério nosso é um critério muito frágil, porque ele abre espaço para que essa nomeação ela se dê justamente mais por uma motivação de natureza política do que propriamente analisando a qualidade ou analisando exatamente a figura de quem está sendo indicado a ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, isso era um ponto que precisava ser também objeto de discussão e de reforma, né? Eu me filio à corrente que sustenta que essas indicações deveriam partir das próprias corporações, né? Da OAB, dos tribunais, ou seja, tentando preservar um pouco mais essa idoneidade, vamos dizer assim, talvez não seja a palavra correta, idoneidade, mas talvez do ponto de vista político, uma maior isenção daquele que está sendo indicado. E não ele só sendo indicado porque, eventualmente, tem uma proximidade política ou interessa a certos setores, a este ou aquele setor, e, portanto, ele está sendo objeto de indicação. Então, a gente preservaria um pouco mais essa figura do ministro como alguém que está sendo indicado já por ter um reconhecimento, como você colocou, da sua qualidade enquanto jurista. Uhum. E não simplesmente porque ele tem a inserção política necessária para ser o indicado, né? Então, não que, obviamente, você não tenha, dentre os ministros lá indicados, aqueles que, obviamente, são realmente dotados de conhecimento jurídico, um saber jurídico, e tenha, do ponto de vista técnico, plenas condições de atuar enquanto ministros daquela corte. Mas o ideal seria que esse reconhecimento se desse pela comunidade jurídica, principalmente, né? Então, por exemplo, lá nos Estados Unidos, a indicação se faz também pelo presidente da República. A única diferença é que lá ele passa, às vezes, 4, 5, 6 meses sendo sabatinado, né? Ou seja, não é um dia que vai se questionar. E, realmente, quando a gente tem um ministro na Corte Americana, por exemplo, você sabe exatamente o que ele pensa sobre tudo, né? Você sabe antecipadamente. Se houver um processo, por exemplo, em que queira se discutir o aborto, você sabe exatamente quais ministros teriam um voto favorável, um voto contra em relação àquela temática. Por que isso? Porque foi feito um prévio trabalho de investigação, no sentido de que foi esgotadas as possibilidades de argumentação, de debate, de diálogo com aquela figura que está sendo indicada. Aqui, basicamente, a gente tem uma indicação, é sabatinado um dia pelo Congresso e simplesmente se torna um ministro. E nós não sabemos o que ele pensa sobre absolutamente nada, salvo aquilo que ele já escreveu enquanto, às vezes, autor de um livro, enquanto já estava integrando, talvez, outra instância do judiciário, enfim. Mas você não tem uma clareza sobre qual é o posicionamento. E isso leva a uma fragilização desse processo, no meu modo de ver, né? Então, boa parte dessas emendas constitucionais que estão lá tramitando discutem isso, exatamente, esse processo de nomeação, né? Professor, em relação ao STJ, a impressão que dá é que o Superior Tribunal de Justiça menor e, às vezes, inexpressivo diante do STF. Talvez porque as figuras do STF sejam tanto quanto, algumas figuras, não todos, folclóricas, como a gente mencionou, quase malévolas na opinião popular. E nós temos
dentro do STJ, ministros de quem, sinceramente, a maioria da população brasileira nunca ouviu falar. Para entender melhor o papel do STF, acho que a gente tem que passar rapidamente pelo STJ. O que faz o STJ de acordo com a Constituição, e realmente ele é menor que o STF? O STJ é uma criação da Constituição de 88. Nós não tínhamos, anteriormente, em 88, o Superior Tribunal de Justiça. O que acontece? Quando você cria o STJ em 88, você desloca algumas atribuições que eram do Supremo Tribunal Federal para o Superior Tribunal de Justiça. A principal atribuição do Superior Tribunal de Justiça é discutir as questões relacionadas à legalidade. Por isso que quando eu vou ao Superior Tribunal de Justiça, a gente usa um recurso chamado recurso especial, o nome do recurso, e isso pode se dar a partir de um tribunal do trabalho, de um tribunal de justiça, de um tribunal regional federal, você entra com um recurso chamado especial. Uma das possibilidades desse recurso, por exemplo, é quando existe divergência de entendimentos sobre a mesma causa em tribunais diferentes. Então, veja, isso é uma tarefa do STJ. Ele vai uniformizar o entendimento sobre um determinado assunto quando aquele assunto é decidido de forma diferente em tribunais diferentes. Então, um exemplo, o Tribunal de Justiça de São Paulo, analisando uma questão lá relacionada à interpretação do Código Civil, tem um posicionamento. O Tribunal do Paraná tem outro. Então, isso já me dá a possibilidade de usar esse denominado recurso especial. Eu mostro a existência de uma divergência entre os tribunais. Um tribunal decide essa questão de um jeito e esse tribunal decide de outro. Então, eu posso levar essa discussão ao STJ. Essa é uma das atribuições do STJ. Uniformizar o entendimento sobre a interpretação, sobre a legislação infraconstitucional. A gente poderia dizer assim, de um modo bem simples, que o STJ irá discutir as questões relacionadas à interpretação das leis. E o STF vai discutir as questões relacionadas à interpretação da Constituição. De um modo muito simplório, seria a principal distinção. O STF cuida das questões de constitucionalidade e o STJ cuida das questões de legalidade, ou seja, em relação à legislação infraconstitucional, ou seja, aquela legislação que está abaixo da Constituição. Então, como a Constituição está acima de tudo, então o STF tem maior poder que o STJ. Eu não diria assim, talvez se a gente colocar, obviamente, como uma corte constitucional e entender que o STF realmente ele representa, dentro dessa hierarquia, né, que a gente estabelece do judiciário, de fato, né, quem está na ponta, né, dessa pirâmide é o Supremo Tribunal Federal. Até porque eu posso discutir uma decisão do STJ no Supremo Tribunal Federal. Então, obviamente, que o Supremo Tribunal Federal é uma casa revisora do ponto de vista jurídico de decisões do próprio Superior Tribunal de Justiça. Então, obviamente, que aí a gente pode até entender que o STF tem essa atribuição e está numa posição, dentro dessa estrutura do judiciário, de hierarquia em relação ao Superior Tribunal de Justiça. Né? Mas cada um tem a sua competência constitucional. Né? Professor, feito esse esclarecimento em relação ao STJ, nós, e voltando ao tema do programa, que é o STF, temos 11 ministros no STF. Qual é o tempo que eles podem permanecer no STF? Hoje não tem nenhum tempo estabelecido. Hoje, se ele se torna ministro, ele vai permanecer até a sua aposentadoria, se ele assim o desejar. Né? Isso também é um ponto dessas discussões da reforma. As propostas de emenda à Constituição também estabelecem, algumas falam de 5 anos, 8 anos, 10 anos. Particularmente, eu sou favorável ao estabelecimento de um tempo que o ministro fique no Supremo Tribunal Federal, porque justamente a existência de um ministro que pode permanecer 30 anos numa corte constitucional não me parece salutar, nem para o processo democrático e nem para a própria necessidade de você trabalhar com novas leituras da própria tarefa do Supremo Tribunal Federal, com novos ministros, com renovação desses ministros. Né?
porque talvez um dos problemas que leva aos excessos, né, quando eles acabam discricionariamente não observando, não respeitando o próprio regimento, se dá talvez justamente porque eu não tenho nenhum limite estabelecido aqui, não tenho um tempo estabelecido, não tenho um prazo estabelecido no meu mandato. Então, muito se fala nessa questão de estabelecer um prazo, como muitas cortes constitucionais têm prazos estabelecidos para que o ministro fique na corte. Né? Isso seria bastante salutar no meu modo de ver, né? Porque gera uma renovação, gera a possibilidade de você, do ponto de vista jurídico, atualizar os posicionamentos, trazer novas discussões jurídicas propriamente ditas e que ficam muitas vezes deixadas em segundo plano, porque eu não renovo, né, aquela composição. Né? E evita também que você utilize essa composição que acaba sendo permanente para outros fins políticos, né? Como a gente hoje, infelizmente, vê o STF sendo, às vezes, utilizado, né, para essa ou aquela finalidade que não tem nada a ver com a sua função de corte constitucional. Hoje não tem prazo, né? O ideal seria que a gente estabelecesse. Uhum. Por isso que essa questão da reforma me parece uma discussão que a gente tem que discutir. Uhum. Né? Eu acho que o programa aqui nos dá a possibilidade de trazer a opinião. Né? Então, a gente traz uma opinião. A gente não é o dono da verdade e nem desconhece outros posicionamentos. O fato é que a gente precisa discutir isso com seriedade, né? De preferência de uma forma desideologizada. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Vamos discutir o STF porque agora temos um presidente X ou Y, ou vamos discutir o STF porque temos necessidade de atender esta ou aquela questão política. Não, né? A gente tem que discutir o trabalho que o STF desempenha e a própria configuração da nossa Corte Constitucional a partir das nossas peculiaridades enquanto Estado democrático de direito, das nossas peculiaridades enquanto Estado constitucional, e atendendo a essas questões que hoje não são mais teóricas, né? Elas são empíricas também. Né? A Fundação Getúlio Vargas, tanto a FG Rio, a FGV São Paulo, tem desenvolvido há alguns anos estudos empíricos sobre a atuação do Supremo Tribunal Federal, né? Estudos que visam quantificar o número de ações, que visam analisar qual que é a atuação de cada ministro, até mesmo quando ele está lá num debate propriamente dito, lá na sessão, né, do STF. Então, existem estudos sobre isso. Então, a gente tem que discutir isso com seriedade, né? Para que a gente consiga, se for falar numa reforma que possa trazer uma funcionalidade ao Supremo Tribunal Federal. Né? E isso representa para nós, enquanto cidadãos, né, primeiro, uma atuação transparente, uma atuação que seja célere do Supremo Tribunal Federal e, sobretudo, que nos traga uma segurança jurídica. Um exemplo, né, quando a gente teve o julgamento daquele habeas corpus do Lula, por exemplo, a ministra Carmen Lúcia, que era presidente da Corte, ela poderia ter pautado, na mesma data, a análise das ações diretas de inconstitucionalidade, que eram em número de duas, que discutiam a mesma questão da presunção de inocência. E ela não pauta essas ações diretas de inconstitucionalidade. Ela apenas coloca na pauta o habeas corpus do Lula. O que acontece com isso? Você tem uma decisão num habeas corpus. E essa decisão, tecnicamente, ela serve para o Lula e para mais ninguém. Ok? Tanto que depois dessa decisão, você tem câmaras do STF que algumas concederam o habeas corpus, outras negaram, na mesma situação. Tem um episódio absurdo que soltaram um bandido criminoso quanto mais. Você gera essa insegurança jurídica, de modo que eu, enquanto advogado, por exemplo, o que eu falarei para o meu cliente? Né? Não vamos ao STF, que agora o STF tem esse entendimento ou tem aquele entendimento. Então, se perder uma oportunidade de pautar aquelas ações diretas de inconstitucionalidade, por que isso? Porque nas ações diretas de inconstitucionalidade, a decisão ela tem um caráter diferente, ela é erga omnes, a gente fala. Ou seja, o efeito daquela decisão é vinculante para todos os tribunais e para todas
as discussões que envolvam aquela discussão constitucional que foi ali resolvida, né? E a gente perdeu a oportunidade de fazer isso, né? Então, isso leva a uma insegurança jurídica. Eu não posso ter um processo no STF que demore mais do que 1 ano para ser julgado. Nós temos ações com 20 anos, mais de 20 anos, né? Isso gera uma total insegurança jurídica. Por quê? Porque hoje entra-se com uma ação no STF, o STF dá uma medida liminar, ou seja, dá uma decisão inicial ali no processo. Qual que é o efeito disso? É que se eu tiver lá 100 milhões de brasileiros com ações discutindo aquela matéria, ficam paralisadas essas ações, por conta de uma decisão parcial lá do STF, que é uma decisão liminar só. E daí como é que vai ficar 100 milhões de brasileiros esperando 8 anos para julgarem? Foi o caso lá do aborto anencefalo. Entraram com a ação, o STF deu uma liminar. Pode fazer o aborto com anencefalia. Aí foi lá, depois foi para o plenário mudou o entendimento, não pode fazer o aborto. Isso 4 meses depois. Depois levaram 8 anos para dizer que a decisão final, decidindo que poderia fazer o aborto da anencefalia. Então, como é que a gente convive com isso enquanto cidadão? Uma mulher grávida com feto anencefálico e ela está sobre uma liminar, né? E aí 4 meses muda, depois muda de novo. Então, isso é insegurança jurídica, né? A gente não pode conviver com isso. Então, o STF precisa de uma reforma para que ele tenha uma celeridade, para que a gente possa... Então, existe uma questão constitucional? Existe. Aborto anencefálico, é importante nós discutir isso no âmbito constitucional? Isso é importante, isso é algo necessário que a gente enfrente essa discussão, mas ela não pode levar 8 anos. Ela não pode levar 8 anos. Ela tem que levar, no máximo, 6 meses. Né? Eu entro com uma ação, aguarda-se 6 meses, nós temos um posicionamento, né, definitivo do STF sobre aquela matéria. Então, algumas ações ficam no segundo plano. O auxílio moradia faz mais de 3 anos que está tramitando no STF. Né? Agora, uma negociação de natureza política, trocaram o auxílio moradia por um aumento do judiciário. Né? Então, que poder é esse que tem um presidente do STF de dizer o que julga e o que não julga? Nós não podemos ficar dependendo disso. Então, por isso que eu falei que o STF não pode ter a cara do seu presidente. O STF tem que funcionar de acordo com aquilo que está estabelecido em procedimento, em lei. É o mínimo que a gente pode esperar de uma atuação do judiciário, que ela seja, de fato, de conformidade com aquilo que está estabelecido na lei, porque senão a gente gera uma situação de total insegurança, né, de total fragilidade, e quem se fragiliza, no final das contas, com toda essa atuação, é o próprio Supremo Tribunal Federal, que hoje nós estamos vendo aí, não se tem mais nem respeito pelo Supremo Tribunal Federal, não se tem nem mais respeito pelos ministros do Supremo Tribunal Federal. Né? Recentemente, o episódio do Lewandowski no avião, né? Até determinou que fosse feita a prisão do rapaz, que falou que a STF era uma vergonha. Então, nós estamos até perdendo respeito pelas autoridades constituídas, né? E em razão da própria atuação dos ministros. Né? Eles próprios que se colocaram nesta situação. Não é que a gente não entenda a importância do STF enquanto instituição. Acho isso fundamental dentro de um Estado democrático de direito, dentro de um Estado constitucional. Mas os próprios ministros se colocaram numa situação delicada ao exteriorizarem demasiadamente os seus posicionamentos e me parece, às vezes, muito mais estarem preocupados com os impactos midiáticos daquilo que falam do que propriamente em buscar, do ponto de vista jurídico, uma discussão adequada sobre a nossa Constituição, sobre os nossos direitos fundamentais, e é isso que nós esperamos do STF. Professor, obrigado pela participação nesse bloco. Vamos agora para um breve intervalo e voltamos em instantes.
Olá, estamos de volta com o último bloco do programa Opinião. O tema de hoje, STF, o Supremo Tribunal Federal e a democracia brasileira. Comigo no estúdio, o professor do curso de Direito da Universidade Estadual de Ponta Grossa, Alexandre Almeida Rocha, que tem amplo conhecimento em Direito Constitucional. Professor, eu agradeço muito a sua presença hoje aqui, foi esclarecedora. O senhor deixou claro que realmente o STF precisa passar por reformas. Essas reformas já estão sendo analisadas pelo Congresso Nacional, para que ele se torne mais eficiente e, com isso, o Poder Judiciário como um todo também se torne mais célere, mais rápido e eficiente. Eu gostaria de encerrar o programa apenas lhe fazendo uma pergunta bem simples. Apesar de todos os problemas que nós temos tido e da imagem ruim que o STF tem passado para a população, o Supremo Tribunal Federal é importante para o Estado Democrático de Direito? O Supremo Tribunal Federal é, de fato, importante para o nosso Estado Democrático de Direito. Como eu falei inicialmente, é necessário que nós tenhamos uma jurisdição constitucional. O que nós temos que realmente analisar com seriedade é essa discussão sobre as possibilidades de reforma do Supremo Tribunal Federal, para que a gente possa, de fato, ter uma atuação do Supremo Tribunal que seja mais voltada as discussões das questões jurídicas e que nos possam, de alguma forma, trazer segurança jurídica, que é isso que a gente espera de um tribunal constitucional, mas não há dúvida quanto à relevância e à importância dele, né? Isso é o que nós temos na nossa Constituição hoje e temos que preservar esse Supremo Tribunal Federal, independentemente de todos esses problemas que nós levantamos, lembrando que também questionar isso é decorrente da própria democracia. Mas ressalto a importância do STF para o nosso Estado Democrático de Direito. Novamente, obrigado pela sua presença hoje aqui. E muito obrigado a você que estava nos acompanhando. O programa Opinião termina nesse instante. Voltamos na semana que vem.